A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje um projeto de lei que aumenta o tempo máximo de internação de adolescentes autores de atos infracionais, com o juiz passando a ter mais autonomia para determinar a manutenção da medida de acordo com cada caso. O texto agora vai seguir para análise na Câmara dos Deputados. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para tornar mais rígido o tratamento aplicado a adolescentes que cometem atos infracionais graves. E, se aprovado, poderá dobrar o tempo de internação nos casos de violência mais graves. O tempo máximo de internação pode passar de 3 anos para 5 anos, podendo chegar até 10 anos, hein? Outra mudança é que a internação provisória deixa de ter limite fixo de 45 dias. Outro ponto é que jovens com mais de 18 anos que ainda cumprem medidas socioeducativas deverão ir para unidades específicas separadas dos adolescentes, mas não serão transferidos para estabelecimentos prisionais destinados a adultos. Luciene Landim, o que mais que a gente sabe, portanto, dessa mudança, hein? O que você apurou para a gente dessa informação aí de Brasília? Olha, é uma mudança que ainda está sendo discutida, né? A gente viu esse texto sendo aprovado em caráter terminativo pela Comissão do Senado, agora ele vai ser discutido pela Câmara dos Deputados e ainda pode sofrer alteração. Mas o que a gente tem até agora, o que foi aprovado até agora é outra mudança, né? Que a gente fala, inclusive, é a criação da audiência de custódia obrigatória para adolescentes apreendidos em flagrante, que deve ser realizada em até 24 horas e com a presença de um promotor de justiça e também da defesa. Já a internação provisória deixa de ter um limite fixo de 45 dias e passa a depender de decisão fundamentada pelo juiz, que deve ser reavaliada a cada 90 dias. O texto também promove alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, com a previsão de reavaliação anual das medidas. Além disso, estabelece que jovens com mais de 18 anos que ainda cumprem medidas socioeducativas devem ir para unidades específicas separadas de adolescentes. Então, grupos que devem ser mantidos separados. Eles não vão ser transferidos, portanto, a estabelecimentos prisionais destinados a adultos. O texto ainda define que, sempre que possível, o cumprimento da internação deve ser organizado por faixas etárias com autorização judicial obrigatória para a desinternação. Então, um conteúdo que a gente tem hoje desse texto e que a gente vai observar como vai caminhar na Câmara dos Deputados. Tá certo, Lu. E outra mudança, portanto, é no Código Penal, né? Elevando de 70 para 75 anos a idade a partir da qual o réu pode ter pena reduzida. Além disso, elimina a chamada menoridade relativa, que permitia a atenuação de pena para quem tivesse menos de 21 anos no momento do crime. Bom, outro ponto envolvendo o Congresso Nacional é que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou hoje um projeto de lei que assegura aos passageiros o direito de transportar gratuitamente, de graça, bagagens de mão de até 10 quilos em voos nacionais e também nos internacionais. De autoria do senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, a proposta tramitou em caráter terminativo, ou seja, se não houver recurso, não precisa passar pelo plenário e seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. Os senadores, portanto, se anteciparam à Câmara, né, que também discute exatamente nesta semana uma iniciativa com o mesmo objetivo. A Lara Alves participava agora há pouco aqui com a gente, atualizando sobre a situação do Eduardo Bolsonaro, e ela falava exatamente dessa votação que continua por lá, portanto, neste momento. Gente, o projeto aprovado pelo Senado altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para eliminar brechas que, segundo o relator veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, permitem práticas consideradas abusivas por empresas. A proposta estabelece que os passageiros poderão levar sem custo adicional bagagem de até 10 quilos. As empresas só poderão impor restrições por motivos de segurança ou mesmo capacidade da aeronave. E caso falte espaço, deverão despachar o volume de graça. Pois é, a votação acontece após companhias aéreas anunciarem tarifas básicas que restringem o direito à bagagem de mão. Entre elas, Gol e Latam foram notificadas
multadas pela Secretaria Nacional do Consumidor por oferecerem bilhetes sem franquia de bagagem. Medida que, segundo o órgão, não traz benefícios ao consumidor, né, Lulandinha? A gente, afinal das contas, também, a pessoa vai viajar de avião ali, não ter direito de levar alguma coisa na mão também, fica complicado mesmo, né? Ainda bem que tem medida para resolver isso, para quem consegue viajar de avião, né, Lu? Isso é alvo de muita reclamação, né? E a gente não vê essas reclamações acontecendo de hoje. Elas acontecem já há bastante tempo, desde que as companhias começaram a cobrar pelo despacho de bagagem, aquelas bagagens maiores de 23, de 32 quilos. Agora a discussão é sobre bagagem de mão, mas não é uma reclamação, uma situação que gera essa reação somente agora. Ela já acontece há algum tempo. Mas voltando agora, a gente falou sobre que o Senado se antecipou a uma discussão que acontece na Câmara. Ontem a gente viu os deputados votando, aprovando a urgência de um projeto muito semelhante que proíbe que as companhias cobrem pelo despacho de bagagem de mão, e a intenção era que o mérito desse texto, o mérito é o que esse texto diz na prática, fosse votado hoje. Estava na pauta da sessão da Câmara dos Deputados, mas a sessão foi encerrada sem que esse item fosse votado. Então a gente teve aí um adiamento dessa discussão na Câmara dos Deputados. A gente já teve manifestações do presidente da Casa, Hugo Mota, chamando essa situação imposta pelas companhias de cobrança da bagagem de mão como um abuso, e a disposição declarada do presidente da Câmara em dar uma resposta a essa situação, né? Mas não foi no dia de hoje, como a gente acabou de falar, a sessão foi encerrada sem que esse projeto fosse votado, mas é mais uma situação que a gente vê, sim, as duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, rivalizando a disputa por uma pauta que tem, sim, um certo interesse social, né? Um certo interesse da população. Não é pouca a parcela da população que hoje viaja de avião. Claro, a gente ainda tem preços muito elevados, mas a gente tem bastante gente que viaja de avião e que poderia sair prejudicada nessa nova cobrança que as companhias têm pensado, têm calculado em fazer sobre as bagagens de mão, né? Pois é, Lu, outro dia nós trouxemos aqui uma especialista em direito do consumidor e ela falava exatamente sobre esse ponto, né? Que recentemente, quando foram implementar a cobrança pelas malas despachadas, a justificativa das companhias aéreas é que o preço diminuiria, né? O preço da passagem, do bilhete diminuiria, exatamente por ter essa cobrança à parte, né? E a expectativa, a justificativa das companhias continua sendo essa, né? Que haveria um desconto ali, a pessoa pagaria a parte aí por essa bagagem de mão. Mas, no fim das contas, a gente sabe que quem vai pagar o preço é o consumidor, né? Vai pesar, mais uma vez, é no bolso do consumidor, né? A gente tem um histórico que não ajuda com esse argumento de que as passagens podem ficar mais baratas, né? Justamente por conta dessa situação que a gente teve lá atrás com a cobrança do despacho dessas malas maiores, as companhias argumentando que os passageiros iriam pagar passagens mais baratas, mas não foi o que aconteceu. A alegação de uma série de motivos para que os preços não tenham sido reduzidos, e aí a gente cita, né? A gente lembra os argumentos das companhias de custo da própria aviação, como custo de combustível, custo para fazer toda essa operação que é feita no setor aéreo, né? Mas a gente não teve essa promessa de redução do preço das passagens pela cobrança do despacho de malas. Então é isso que gera essa reação agora e até uma certa revolta de quem precisa desse serviço. As pessoas viajam muito por lazer, mas elas também viajam por necessidade, a trabalho, e são pessoas que podem ser prejudicadas por essa intenção das companhias em cobrar essa bagagem de mão, que hoje a gente lembra até que o passageiro tem o direito de entrar no avião com essa mala de mão, mas o que a gente vê na prática ali, quando a gente vai entrar no avião, é praticamente as companhias alegando uma lotação da aeronave, já obrigando os passageiros a fazerem esse despacho automaticamente, né? Claro, hoje
hoje ele acontece de uma forma gratuita, porque essas malas não podem ser cobradas, apesar dessa mudança conduzida pelas companhias, mas hoje o que a gente já vê já é esse despacho. Então, a revolta, e a gente fala revolta mesmo com base na declaração do presidente da Câmara chamando isso de abuso, é justamente por esse motivo. Como ter uma garantia de que esse argumento de que as passagens vão ficar mais baratas para quem não precisa despachar essa mala de mão, por exemplo, vai ser cumprido. Isso é difícil de acreditar nesse argumento diante de todo esse histórico e principalmente porque a Câmara dos Deputados e o Senado, as duas casas do Congresso Nacional, discutem agora essa proteção de proibir a cobrança da bagagem de mão, mas é muito difícil entrar no assunto de regulação de preço. Isso não é uma coisa muito fácil, precisa mexer em muitos pontos que não são acessíveis ali, são muito difíceis, até mesmo mudança de lei. Então, essa questão de regulação de preço é um assunto que não pode ser discutido assim tão facilmente. O ponto agora é tentar proibir as companhias nessa cobrança da bagagem de mão apenas por esse fato, por esse argumento ali vinculado à bagagem, vinculado ao direito que o consumidor tem de viajar com a bagagem que ele tem. Vamos ver como que essa discussão vai continuar no Congresso Nacional, tanto com esse projeto que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e que já foi à Câmara dos Deputados, porque foi em caráter terminativo, ou seja, não precisa de análise pelo plenário, quanto por esse projeto que está na pauta do plenário da Câmara dos Deputados, que a gente não viu a votação acontecer hoje, mas a gente deve sim ver ele voltar à pauta nos próximos dias por decisão do presidente da Casa, Hugo Mota. Tá certo, Lu. Bom, e você que está aqui conosco, aqui no nosso canal, tem um vídeo de sexta-feira que nós entrevistamos uma especialista, uma advogada especialista em defesa do consumidor, e ela alerta para os passageiros neste momento, que no momento que for adquirir ali o bilhete de passagem aérea, né, para a pessoa ficar de olho no que realmente, de toda a descrição ali do que ela está pagando, né, e para prestar atenção se tem essa diferenciação nesse detalhamento ali, se tem a passagem, o valor separado, bagagem de mão, o que está sendo cobrado, né? E a orientação dessa especialista é que se a pessoa sentir que tem algo errado ali com essa cobrança, acionar os órgãos de defesa do consumidor imediatamente. Tem a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, tem os PROCONs estaduais, PROCONs municipais e também a agência reguladora, portanto, acionar a agência reguladora, né, para ter aí um retorno, para ter uma resposta do que está acontecendo. Mas é importante que essa pessoa, se ela desconfia que tem algo errado, portanto, nessa cobrança ali da passagem da companhia aérea, que ela guarde todos os comprovantes de pagamento, todos os documentos que foram emitidos, portanto, pela companhia aérea, né? Então, todas essas orientações dessa especialista em direito do consumidor, essas orientações estão disponíveis em um vídeo do Tempo News, que a gente separou os melhores momentos para você. Esse vídeo está aqui no canal, um vídeo da sexta-feira da semana passada.